Saudações fraternas, queridos irmãos e amigas, irmãs. Estamos aqui no nosso segundo estudo desta forma. Vamos estudar hoje Lucas 15, em continuação, versículo 11 ao 24, ou talvez até o fim do capítulo. É importante que nós comecemos com oração. Rogamos, Senhor, agora a Tua bênção sobre nós. Teu Espírito nos conduza em nosso estudo, nos dê certeza da Tua presença conosco, Senhor, porque carecemos da Tua palavra, tudo que Tu tens para nós. Tudo isso nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Primeiro eu quero pedir desculpas aos irmãos. Semana passada eu preparei com muito cuidado e com muito esforço 2 diagramas para mostrar para vocês a estrutura literária. E aqui na minha cabeça eu pensei que, porque eu estaria usando o vídeo no modo reverso, que o texto estaria reverso também. Lê do engano. Saiu tudo atrapalhado. Eu dei para vocês a imagem espelhada, que é tudo errado. Então, eu vou passar para vocês rapidinho o que é que eu devia ter mostrado para vocês. É isso aqui. Eu quero que vocês vejam uma coisa. Os tópicos 1, 2, 3, 4 são reversos em 3, 2, 4, 3, 2, 1. Isto aí é um modo chamado quiasmo. Quiasmo. Então, Jesus começa com a frase, com discurso direto. Qual de vós? Tá? É um discurso muito direto aos fariseus e escribas. E tendo uma perdida, né? Deixa as 99, e aí vem o quiasmo certinho. E vai procurar a perdida, tá? Vai encontrá-la e vai ter júbilo e vai trazê-la de volta com aquele fardo que nós falamos, o fardo do retorno, do ajuste, tá? Então a restauração é um fardo. E o centro desta parábola é o 4. Por quê? Jesus está mostrando aos fariseus e escribas que a restauração dos pecadores perdidos, como aquela ovelha perdida, é um momento de júbilo, que é o 3', tá vendo? Depois o 2', que é a recuperar o reencontro, né? A encontrada. E finalmente 1', que é a perdida, que é casada com lá em cima. Então, 1 a perdida, 1' a perdida. 2, encontrada, 5, encontrada. Desculpe, 2'. 3, júbilo, 3', júbilo, e no centro a restauração. O que aconteceu lá em cima é ecoado aqui embaixo, no A', B' e C', como vocês podem ver. A mesma coisa, aqui um pouco maior para ver, é sobre a moeda perdida. Uma perdida, no A', a que estava perdida. B, procura até encontrar. B', procura ela e encontra, né? E, finalmente, no centro, alegria na comunidade. Ela reúne as amigas e vizinhas. E o ponto que Jesus está dizendo é alegre o retorno dos pecadores que vocês desprezam. Ótimo. Vamos agora, então, a nosso trecho de hoje, que é sobre o filho perdido. Lucas 15, 11 em diante. Um filho é perdido como?
versículo 11 e 12. Certo homem tinha 2 filhos, desculpe, e continuou, né? Jesus está contando 3, 4 parábolas, todas encapsuladas num só. É um esforço magnífico. É uma história tão bem contada, tudo casado um com o outro. Continuou Jesus, depois da ovelha perdida e da dracma perdida, da ovelha encontrada e da dracma encontrada, e da alegria e do júbilo da restauração, Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. Agora o assunto não é uma moeda, o assunto não é uma ovelha, o assunto é gente, 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Em quase qualquer cultura, especialmente no Meio Oriente, um filho não herda nada enquanto o pai está vivo. O filho não tem direito a nada porque a propriedade é exclusiva do pai. Isto é o cúmulo do insulto a um pai dizer que quer a herança agora. O que está dizendo é nada mais simples do que isso. Pai, por que você não morreu ainda para eu ter a minha parte? Na realidade, como filho mais novo, ele não teria parte nenhuma, porque tudo passaria para o filho mais velho. Mas aqui está o insulto dado. Um insulto que, quando Jesus pronunciou esta parábola, deve ter arrepiado o cabelo de todo mundo que ouvia. Escribas, fariseus, publicanos e pecadores. Que é isso? Isso não acontece? Não é assim que as coisas são? Que menino malvado, que adolescente, que jovem desse jeito, desprezando o pai, querendo que o pai morresse. Agora, Jesus dá mais um toque de choque em todo mundo. E ele lhes repartiu os haveres. Repartiu a propriedade e deu parte para o mais novo e a maior parte, sem dúvida, para o mais velho. E esse mais novo vai vender tudo. Primeiro ele tem que ir embora logo. A comunidade não aguenta um mau exemplo como este. Este homem que desprezou as convenções sociais e a moral da comunidade, ele vai ter que ir embora, porque ele não tem lugar mais ali, ninguém aceita ele, ele não está mais na casa do pai. Então, passado não muitos dias, diz o versículo 13, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, quer dizer, o que vendeu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. A gente chama de pródigo, pouca gente sabe o que é. Pródigo é alguém que desperdiça os seus bens. Até hoje é possível que alguém entre com uma ação contra um parente, um pai até, se ele estiver já senil e gasta os bens todos, a lei permite que alguém entre na justiça e um juiz declare que ele é pródigo e não pode, então, partilhar mais dos seus bens, ele não tem autoridade sobre os seus bens. Mas este filho é pródigo. Ele dissipou todos os seus bens. Então, nós temos um filho perdido. Dá-me a parte dos bens que me pertence, que me cabe. E depois ele tem bens desperdiçados. Ele vai viver dissolutamente. Tudo está perdido. Consumindo tudo, vai passar necessidade. Quer ver? Aqui está. Versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Em inglês, nós temos uma canção velha que diz: ninguém gosta de você quando você está lá embaixo. Nobody loves you when you're down and out. Pois agora, todos aqueles que congregaram com ele para gastar seus bens junto com ele, agora estão longe de ninguém. Ele começa a passar necessidade.
E aí ele chega ao ponto, olha aqui, o grande pecado que vai chocar os fariseus e os escribas e os publicanos e pecadores também. Versículo 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Desceu, 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 e agora, como um judeu está cuidando de animais impuros, outra vez, os cabelos dos fariseus, as barbas dos escribas e as orelhas dos publicanos e pecadores ficaram arregalados, ficaram oriçados. Por quê? Porque isso era o cúmulo da situação horrível de um judeu. Estar trabalhando para um gentio e ainda mais cuidando de porcos. Então esse é o grande pecado que ele comete aos olhos dos fariseus e dos escribas e também dos publicanos e pecadores. E aí tem um versículo que diz, e ninguém lhe dava nada. Ali desejava-se, versículo 16, fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Alfarroba é uma fava, tem dois tipos. Uma é doce e é muito apreciada no Meio Oriente. Como os meninos gostam de chupar manga e goiaba aqui no Brasil, lá a alfarroba doce é algo comum. Mas existe outra que não é muito doce, é meio amarga, e essa é dada aos porcos para comer. Eu sempre admirava, quando eu era mais jovem, quando eu ia num paiol de porcos, e escutava os porcos comendo. Era um barulho assim que parecia que eles estavam realmente gostando daquilo. Era um barulho assim de causar inveja. Por que ele estava gostando tanto? Mas aqui ele está vendo os porcos comendo comida que ele mesmo não pode, e ele está comendo, ele está desejando fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. O que é que diz aí? Mas ninguém lhe dava nada. Ele estava no fim, no fundo do poço. Perdeu tudo. O pródigo havia prodigado como se fosse tudo. Jogou fora. E chegou ao ponto mais baixo para um judeu. E pior ainda, para um ser humano não havia o que comer e ninguém lhe ajudava, nem aquele homem que o colocou para cuidar de porcos. Então, esse aí, ninguém lhe dava nada, é uma rejeição total. Rejeição total. E agora ele vai ter uma mudança de mente. Desculpe. Então, caindo em si, versículo 17. Caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Trabalhadores, não filhos, trabalhadores. Tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Ele vai ter uma mudança de mente. A necessidade força-o a mudar de opinião. Ele considera que seu pai tinha empregados aos quais não faltava nada. E ele aqui morrendo de fome. E o que ele vai fazer? Versículo 18, ele vai falar, ele vai levantar. Ele tem uma mudança de mente inicial e agora ele tem um arrependimento inicial. Qual é o arrependimento? Ele vai dizer, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Me faz assalariado, papai. Eu sei que o senhor vai cuidar bem de mim como qualquer assalariado. Quem sabe eu possa pagar de volta a grande dívida que eu
deixei com o Senhor. Quem sabe, como trabalhador, a comunidade me aceite como que retornou. Quem sabe eu possa ter uma nova vida. É um arrependimento inicial. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Os choques vêm em seguida. Jesus está chocando todo mundo. E as carapuças estão caindo lentamente na cabeça de alguns que estão ouvindo Jesus. E levantando-se, diz o versículo 20, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Longe e avistou. Muitos dizem que o pai estava à procura desse filho. Será que ele vem? Será que ele vai voltar? Eu creio que, de uma certa forma, Jesus está dizendo isso aos seus ouvintes. O pai o avistou e, compadecido dele, teve pena, teve dó, foi movido pelo coração de um pai amoroso, compadecido dele, correndo. Kenneth Bailey fala muito bem no seu livro Poeta e Pastor, ele fala muito bem sobre o fato que no Meio Oriente um ancião nunca corre. Ele tem uma certa gravidade no seu porte, como ele se conduz. Correr, um velho correr, ele viu ele de longe, ele vai correr no meio da vila. Todo mundo vai ver o velho correndo, vai ficar espantado. O que está acontecendo? Correndo, abraçou e beijou. Quando ele tinha tido uma rejeição total, ninguém lhe dava nada, agora ele tem uma aceitação total. O pai, correndo, o abraçou e beijou. Um acolhimento, uma aceitação. E aí o filho lhe disse, pai, versículo 21, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Cadê aquela história do me faça um trabalhador? Aquilo provavelmente era um discurso ensaiado para dizer, eu sei que eu errei, mas me dá um jeito aí, pai, eu preciso de alguma coisa, mas eu só preciso ser trabalhador, não preciso ser filho, não. Eu sei que eu não posso ser filho, eu rejeitei o Senhor. Então, esta fala aqui, o grande arrependimento, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ponto final. Houve um arrependimento inicial, trata-me como um dos teus trabalhadores. Mas agora um arrependimento real. O grande arrependimento. Em contrapartida ao grande pecado, aqui temos o grande arrependimento. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. A posição de teu filho é um lugar de honra, eu não tenho mais honra. Ser filho do Senhor é um sinal de aceitação na comunidade, eu não tenho mais isso. Mas eu, pai, estou arrependido, olha a besteira que eu fiz. Como é que eu fui capaz disso? Parece até que estamos ouvindo Davi no Salmo 51, contra ti, somente pequei, e fiz aquilo que era abominável aos teus olhos, Senhor. Pois é. E qual é a reação do pai? Versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu e pondo-lhe um anel no dedo e sandália aos pés. Ele tinha perdido tudo, agora está ganhando tudo de volta. O que são? Melhor roupa. Sem dúvida estava esfarrapado, sem dúvida sujo, sem dúvida poeirento ou cheio de lama, não sabemos. Mas na história bem contada que Jesus nos diz,
A roupa nova significa dignidade. Não esqueça, querido, que quando somos salvos, nós nos revestimos de quem? De Cristo. A nossa nova roupa no reino é Cristo Jesus. E aqui está: trazei depressa a melhor roupa. Ele agora pode ser reconhecido como uma pessoa de importância na comunidade. O que mais? Vestiu. Não é só deixar a roupa, não. Põe roupa nele. Vocês o vestem. Vocês serão os camareiros que cuidarão dele. Vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo. Anel no dedo. Anel significava uma signeta, um sinal, um anel de colocar sinal na cera, impressão na cera, que era a autoridade. Quer saber o que é? Dá um cartão de crédito com limite ilimitado. Dá para ele a condição financeira e econômica para ser um filho meu. E sandália aos pés. Sandália aos pés é sinal que agora ele é digno. O servo trabalhava provavelmente sem sandália. Mas sandália aos pés é um sinal de dignidade. Então ele ganha tudo. No começo da história ele tinha desperdiçado todos os bens. Olha aqui o versículo. Trazei, 23. Trazei também e matai o novilho cevado. O novilho cevado guardado para grandes festas e ocasiões. Alimentava esse novilho muito bem. Era um animal que era destinado a ser morto, mas para festa. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamos. Os bens desperdiçados, agora ele tem os bens usados em celebração jubilosa. O novilho cevado, a festa que vai acontecer. Comamos e regozijamos. Por quê? No começo nós falamos de um filho perdido. Agora nós vamos ver um filho achado. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Festa no Meio Oriente não é só para a família, é para a comunidade inteira. A comunidade que havia desprezado este filho, que dispensou das convenções sociais, disse que seu pai devia ter morrido, agora é recebido de volta. O novilho cevado é para todo mundo comer. Não é uma festinha, não é uma festona. Uma festa que muitas vezes no Meio Oriente dura dias. Pois é. Um filho é achado. Este meu filho estava morto e reviveu. Morto para quem? Morto para a comunidade. Morto para mim, porque eu não sabia onde ele estava. E agora está vivo. Estava perdido e foi achado. Agora veja a carapuça que Jesus está colocando na cabeça dos fariseus e escribas. E ouça bem, que os publicanos e pecadores já captaram a mensagem. Nós somos como pródigos e há um pai que nos recebe de volta. A festa aguardada para nós entrando no reino que Jesus anuncia. Mas para os fariseus e escribas, Jesus está dizendo com muita clareza: há um pai amoroso que recebe os perdidos. Estes publicanos e pecadores que vocês desprezam não são desprezados pelo Pai, não são desprezados pelo anúncio da boa notícia do reino, não são desprezados por mim. Eu os recebo. Está lembrado que disse lá? Este homem recebe pecadores e come com eles. Ele era anfitrião, havia convidados. Ele havia convidado os publicanos e pecadores. E Jesus está dizendo: eu os recebo e o Pai os recebe.
Esta história quase que escandalosa para o fariseu e o escriba, porque para eles não havia nenhuma oportunidade de arrependimento. Jesus falou: há mais alegria no céu sobre um que se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Vocês que acham que não precisam de arrependimento. Pois é. E aqui eu queria mostrar para vocês, queridos, esse esquema. Dessa vez eu sei que vai sair certo, tá? Aprendi a minha lição. Tá vendo esta inversão aqui? O centro é o ponto principal. Quando há um quiasmo, o centro é enfatizado. Tá bom? Então, o que nós temos? Número 1, um filho é perdido. Dá-me parte dos bens. 2, os bens são desperdiçados, vivendo dissolutamente, né? 3, tudo perdido. Ele consumiu tudo e passou necessidade. 4, o grande pecado, guardar porcos. 5, a rejeição total, ninguém lhe dava nada. 6, uma mudança de mente, caindo em si, aqui morro de fome. E um arrependimento inicial, trata-me como um dos teus trabalhadores, Pai. 6 linhas, né? Esse é o arrependimento inicial. 5 linhas, a aceitação total. Veja lá, em 5 em cima, rejeição, 5 embaixo, aceitação total. 4 linhas, o grande arrependimento, casa-se lá em cima com o grande pecado. 3 linhas, tudo ganhado. Lá em cima, 3, tudo perdido. E, finalmente, 2 linhas, bens usados em celebração, quando os bens haviam sido desperdiçados lá em cima. E, finalmente, um filho perdido, número 1 linha, um filho é achado. Este esquema do quiasmo foi algo que Jesus contou facilmente. As outras duas parábolas também foram assim, divididas em quiasmos, com o ponto central no meio, júbilo e restauração. Espero que isso fique claro para você, que não é qual uma historinha contada. O mestre das parábolas, o nosso mestre Jesus, sabia o que falava. Estava enfatizando para os fariseus e para os escribas que eles estavam desprezando aquele que o Pai de amor queria de volta à sua casa. E a pergunta para mim e para você é essa. Conhecemos bem um Pai tão amoroso assim? Será que nós já entramos nessa do pródigo? Muito alegre te pedi o que era meu, partir um sonho tão normal, diz o canto. Dissipei meus bens, ó Pai, e aqui estou, diz o canto, com este choro em minhas mãos. O chamado é voltar, porque o Pai recebe. Qualquer um que vem a Ele não será desprezado, disse Jesus. E assim nós chegamos a esta parte. Na semana que vem, com a graça de Deus, vamos falar sobre o mais velho. Só para lembrar, uma ovelha perdida fora do rebanho sabia que estava perdida. Uma moeda perdida dentro de casa não sabia que estava perdida. Um filho perdido fora de casa soube que estava perdido. E agora nós vamos entrar na semana que vem no ponto alto. O ponto alto não é esse aqui do pródigo, não. O ponto alto é o meu irmão mais velho. O que diz o ponto alto? Um filho perdido dentro da casa do pai e não sabia que estava perdido. Até semana que vem, queridos. Muito obrigado.